Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Diálogos em Educação. Este é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidades para pensar e discutir diferentes investigações científicas. O nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas acerca da educação. Eu me chamo Amanda, sou aluna do doutorado no programa de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul. E para este ano de 2022, estamos convidando os egressos das linhas de História e Filosofia da Educação e de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão do programa de pós-graduação em Educação da UX para contribuírem com seus olhares e compreensões sobre as distintas temáticas que cercam as pesquisas em educação. A nossa convidada de hoje é a egressa em Educação pela UX, Raquel Mignoni de Oliveira, que nos apresenta um pouco sobre a sua pesquisa de mestrado intitulada Docência nos anos finais do ensino fundamental e suas relações com as tecnologias digitais. O estudo foi orientado pela professora doutora Andréa Moraes. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. E de imediato eu já lhe passo a palavra para que a gente possa iniciar esse momento. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, né, dialogar e também compartilhar experiências sobre a educação. Trago aqui nessa minha fala algumas problematizações para que a gente possa refletir em conjunto a respeito da docência voltada às tecnologias digitais no processo de mediação pedagógica. Esse é o tema, né, que emerge da minha dissertação de mestrado e que me desacomodou, de certa forma, e olhando para este cenário educacional hoje, ainda vê-se, né, que é necessário muito diálogo em relação ao ensino e aprendizagem, principalmente no que se refere à adoção de tecnologias digitais na prática educativa. Que a gente vê que ainda hoje, embora a gente venha falando sobre isso há longo tempo, Freire ainda já fazia, né, mencionava sobre essas questões da mudança, da ruptura do comportamento do professor e do aluno para que a gente pudesse sair, né, pensar fora da caixa, ainda a gente vê que estamos a passos lentos disso, né? Mas antes de discutirmos sobre isso, é importante saber o percurso metodológico dessa pesquisa para que a gente possa compreender um lugar do qual se fala, né? Então, eu vou situar um pouquinho, né? A minha pesquisa, então, é de cunho qualitativo, ela foi realizada em uma escola privada de Caxias do Sul, e este estudo ele buscou investigar como está estruturada a prática docente educativa, se há contribuições da formação, seja ela inicial ou continuada, e se reverbera as tecnologias digitais. Para isso, então, foram analisados os documentos institucionais a qual fez parte da pesquisa, os documentos institucionais, como o projeto político-pedagógico e a matriz curricular, e também foi aplicado entrevistas semi-estruturadas, com um professor de cada área do conhecimento do ensino fundamental apenas. Após a entrevista com os professores, utilizou-se o critério de classificação semântico de Bardin para análise dos dados emergidos das falas dos professores. E delas surgiram, então, 3 categorias que um norte, né, para a pesquisa: a formação docente, a prática educativa e a contribuição das tecnologias digitais. Então, para iniciar a discussão, né, sobre esses aspectos, eu trouxe uma fala de Morin, que foi um dos meus autores, né, do aporte teórico, e ele nos fala que as tecnologias digitais, elas começam a libertar o professor de ter que explicar o que é básico. Precisamos dele para questões mais avançadas, para que ajude a cada aluno no seu percurso. Então, a partir deste pensamento, dessa fala de Morin, né, que nos provoca, quanto à forma que usamos a tecnologia em sala de aula, como que nós estamos usando essa tecnologia? Qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno nesse sentido? E ele ressalta também que as tecnologias, elas devem ser mais que uma ferramenta de trabalho para o professor. Deve ser uma forma de mostrar ao aluno possibilidades de conhecer, e o professor, nesse mesmo sentido, é quem
deve fazer essa mediação entre o conhecimento e o aluno, ressignificando o conteúdo a ser aprendido. Caso contrário, o professor apenas estará reproduzindo um modelo tradicional com o uso de computador. Então, esse não é exatamente o objetivo, né, o qual ele nos provoca a pensar. Então, de acordo com a pesquisa realizada, isso é o que vem acontecendo em sala de aula. Os professores acabam usando as tecnologias como meros suportes, ou seja, trocam a lousa por slides, né, ou por projetores. Há rumores, assim, em sala de aula, os alunos brincam e chamam isso de máquina do sono. Então, os professores trocam a lousa, né, máquina do sono, porque o que eles dizem? Que ficar olhando aqueles slides dá muito sono. Então, eles apelidaram slides como máquina do sono. E realmente, né? Observa-se, então, que na maioria dos casos, isso é reflexo da formação dos professores, seja ela inicial ou continuada. Poucos professores entrevistados relataram terem tido uma formação que pensasse o ensino e aprendizagem a partir das tecnologias digitais. Então, eu acredito que isso influencie e muito na adoção de determinadas posturas em sala de aula, porque se a gente nunca viu, se a gente nunca foi apresentado as tecnologias, nunca paramos para pensar sobre elas em relação à educação, fica realmente complicado começar a utilizá-las, né? Então, desse modo, primeiramente, para que o professor passe a utilizar as tecnologias digitais como mediadoras, é necessário repensar as formações, tanto as iniciais quanto as formações continuadas. Postura tanto docente quanto discente. Contudo, mudar o jeito de fazer implica em mudar o papel do aluno e mudar o papel do professor, porque se tudo continuar igual, se o professor continuar sendo detentor do conhecimento e o aluno mero receptor, também não adianta usar tecnologias, né? Então, podemos, a partir disso, refletir que o professor, ele não deve ser visto como um piloto de livro ou um piloto de apostila, mas a gente deve observar, olhar ele como condutor de conteúdos para a significação do conhecimento na vida do aluno. Para isso, é necessário deixar de ser esse detentor do conhecimento, como ressalta Freire, e passar a ser o que Morin chama de designer de caminhos, de atividades individuais, de atividades em grupo. O professor, ele tem que ser decisivo, ele tem que ser diferente, ele tem que mediar os conhecimentos, ele tem que ser o gestor e orientador em uma construção mais aberta, criativa e empreendedora. Da mesma forma, o papel do aluno, né? O aluno também deve deixar de ser o mero receptor de sempre, e ele tem que passar a ser mais ativo na construção do seu próprio conhecimento, da sua própria aprendizagem. Ele tem que ser mais autônomo, buscar o seu próprio conhecimento e estar aberto ao pensar, a resolver problemas, interagir com os seus pares. E quem faz esse movimento, por vezes, é o professor, porque é o professor que instiga, é o professor que vai fazer essa mediação. Então, para encerrar, gostaria de retomar que a educação, ela é vista em espiral. Vem a formação docente, depois o professor se forma, vai para a sala de aula, constrói as suas práticas educativas, em conjunto com o aluno, gerando aprendizagem. Mas para que assim funcione, é preciso boas formações, pois estas levam a práticas inovadoras, a alunos mais ativos, aulas menos conteudistas, obtendo como resultado alunos, né, mais ativos e uma aprendizagem mais efetiva para a vida. Então, acredito que essas foram os principais resultados e as principais contribuições da minha pesquisa. Que interessante te ouvir, Raquel, e ficar, ao mesmo tempo, trazendo, né, esses teus achados para que a gente possa, de fato, trazer e refletir sobre essas questões que envolvem, né, a relação entre tecnologia, docência, aluno, e que estão, de alguma forma,
interligadas e não se trata de um lugar, né, do qual o professor ocupa, do qual irá transferir esses conhecimentos que advêm da tecnologia, né, mas provocar e viver experiências que de fato possam transformar esses cenários de aprendizagem, né? Porque senão não faz sentido simplesmente transportar aquilo que se entende por tecnologia, se utilizando a mesma maneira de conduzir a aula. Eu acho que esse é um grande achado da tua pesquisa, como tu mencionastes, tanto para a comunidade científica, né? E também podemos dizer que como uma contribuição social para os cenários da educação que a gente esteve e ainda está enfrentando. Então, quero te agradecer, Raquel, pela tua disponibilidade em estar conosco e apresentar a tua dissertação de mestrado. E aproveito também para dizer que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas na área da educação. Convidamos a todos a acessar as outras edições que foram produzidas ao longo dos últimos 2 anos, com conteúdos muito relevantes e participação de professores, egressos, também profissionais, né, que trazem contribuições para a educação. Destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação ao longo do contexto histórico e também nos dias atuais. E para isso, contamos com a sua participação, se inscrevendo em nosso canal, comentando, compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Esperamos te encontrar nas próximas publicações. Um abraço e até lá. Obrigada, Raquel. Eu que agradeço.